Olá, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse momento para a gente falar sobre um assunto super importante, super relevante. E vou me apresentar rapidamente para vocês, mas acho que o principal ponto é compartilhar que eu trabalho com dois temas que, para mim, são grandes paixões, que é o direito, eu sou advogada, e também com educação. Já fui professora universitária, hoje em dia só estou no direito, mas participo de pré-vestibular social, então toda essa parte envolvendo educação efetivamente me deixa muito feliz. Então, estar aqui com vocês para falarmos sobre como abrir o próprio negócio, e aí nesse olhar mais jurídico, mas também não só jurídico, mas um olhar feminino sobre essa realidade, vai ser um grande prazer, tá? Eu vou dividir aqui com vocês, então, qual é o tema do nosso bate-papo aqui, tá? Porque a gente depois vai conversar um pouquinho no final. Se quiserem também fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, é um momento nosso, tá? Então, como abrir o próprio negócio, a gente vai falar sobre questões jurídicas, alguns passos essenciais e dicas de planejamento também, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Empreendedorismo feminino. Como é que a gente vai fazer hoje o nosso encontro? Vamos falar um pouco sobre por que empreender, esse planejamento, porque é essencial ter um plano e porque é preciso revisitar esse plano constantemente, os passos jurídicos iniciais e pensarmos juntos em algumas ferramentas de apoio, tá? Essa vai ser a organização do nosso encontro. Mas não dá para começar a falar sobre empreendedorismo feminino sem comentar que nós todas aqui juntas nesse movimento somos muito mais fortes. Então, para qualquer passo inicial, acho que sempre dá aquele frio na barriga, né? Nossa, mas como assim empreender? Às vezes pode ser uma ideia que parece tão grandiosa para algumas pessoas, né? Assim, para quem está dando esse primeiro passo. Então, é entender que nós nunca estamos sozinhas. Nós sempre vamos pensar nas nossas histórias e nas histórias daquelas mulheres e daquelas pessoas que nos circundam também, e as referências que nós temos. Hoje, eu estou falando aqui do Rio e tenho certeza que tem mulheres de tantos lugares diferentes. Então, essa ferramenta, a internet, e toda a tecnologia que nós temos hoje, elas são essenciais e nos permitem voar, sem dúvida. Então, vamos usá-la da melhor forma e aprendendo umas com as outras e também com nós mesmos, né? Descobrindo quais são os nossos reais talentos e as nossas aptidões. Então, começando a pergunta, bom, mas por que empreender? Só empreender é uma saída também para uma vida mais digna, que te dê mais alegria, mais felicidade, tem muitos caminhos. Mas empreender não é tão assustador quanto às vezes aparece, assim, quanto parece para algumas pessoas, não é. E é também um caminho para conquistar essa autonomia financeira. E o bacana é que você pode transformar algum talento seu, e aqui eu botei por menor que pareça, marcado que pareça, porque todo talento, gente, toda aptidão é algo que você tem ali uma habilidade natural. E explorar isso, saber explorar, pode se tornar tão grandioso e tão significativo. Então, não se desmereçam. Então, por mais, mas eu só sei fazer isso, ou não, mas esse meu talento talvez não seja útil. Nunca pensem assim, tá? Sempre busquem ampliar as formas de ver, pensar, buscar novas ideias, mas sem perder também de vista essa real intenção. Porque, no fundo, a gente tem uma voz interior, uma bússola que vai nos guiando por alguns caminhos. E é sempre importante a gente não deixar de ouvir, porque essa voz interior ela vai ficando até mais baixinha, assim, a gente vai acabando se desconectando com o passar do tempo se a gente também não se escuta. Então, esse processo é muito importante, inclusive, para empreender. Hoje se fala tanto em propósito. Bom, qual é o seu propósito? As habilidades e como transformar isso em negócio. Eu sei que pode parecer, a gente falou um pouco dessa voz interior. Pode parecer, mas
Eu tenho que ser mais pragmático, mais objetivo, tenho que colocar ali o que realmente dá retorno financeiro. É óbvio que isso também é um caminho a ser percorrido, né? A gente vai pegar essa ideia, mas não percam nesse processo essa real aptidão, tá? É sempre importante. Cada uma de nós tem algum gosto especial ou alguma habilidade especial. Quem não conhece uma mulher que faz doces maravilhosos, incríveis, outra que fala super bem, que pode expor um trabalho? Todos nós temos talentos que são habilidades nossas. Então, saber explorar isso possivelmente vai ser um caminho mais fácil. E quando a gente faz com real alegria, isso também repercute nas pessoas, tá? Então, isso tem uma chance ainda maior de nos transformar e transformar também todo o nosso redor. Para isso, não basta ter ideias. Temos que ter alguns passos seguros e o planejamento. Então, o que é o planejamento? É justamente esse caminho que nós vamos traçar para alcançar as metas com eficiência, ou seja, eu preciso de uma direção. E nessa direção eu vou minimizar custos. Então, todo o olhar ele vai se transformando naquela ideia, mas em caminhos estratégicos, evitando desperdício de recursos. Nesse processo de planejamento, de desenvolvimento do negócio, a gente precisa pensar com o coração e com a razão também. Então, levar todos os vieses em conta que nós vamos ver aqui. E o principal, pessoal, é assumir, é ter essa autorresponsabilidade da gente tomar as rédeas da nossa própria vida. Porque para nós mulheres, isso culturalmente também vem sendo imposto há tanto tempo e é difícil às vezes a gente sair de alguns lugares mais comuns e tomar algumas iniciativas, mas muitas vezes a gente tem uma tendência, e eu digo muitas de nós, tá? Outras já estão, tem outros patamares, já conseguiram se libertar de toda essa pressão social, mas a gente tem uma tendência a delegar as nossas decisões ao outro. Então, esse processo de tomar conta da sua própria vida, ter autorresponsabilidade, aprendendo sim com outras histórias, mas não delegando as nossas decisões. E transformando todas essas nossas experiências e erros, porque eles vão acontecer, e a gente só precisa aprender com eles para não repeti-los, não os mesmos, e efetivamente crescer. Isso é crescimento, isso é aprendizagem, isso é vida, não é? E aí a gente faz uma primeira pergunta aqui juntos. A sua ideia. Então você teve uma ideia. Ela vale um negócio? E eu trouxe para vocês, isso aqui é um dos modelos, tá? Tem alguns modelos desse processo do empreendedorismo. Mas basicamente, se vocês analisam essa imagem e esses caminhos, esses processos aqui, vem essa ideia, nasce essa ideia, e é natural que da ideia a gente vai passando por esse processo de planejamento, não basta ter ideia. Agora, como é que a gente vai executar essa ideia? Então, o primeiro passo dentro desse processo empreendedor é pensar: bom, essa ideia, ela leva a oportunidades efetivas de execução e que tem um bom retorno econômico? Então, é uma primeira análise, por exemplo. E aí, pessoal, eu vou compartilhar alguns modelos. Eu trouxe um específico que é bem interessante e simples, de modelos de planos de negócio, tá? Para que todo esse caminho seja percorrido sem muita complexidade, tá? A gente não precisa, mas eu preciso desenhar tudo. Não. Às vezes, uma boa folha de papel para começar com as nossas, colocando as nossas ideias, isso dá uma clareza mental tão grande. Então, não se assustem, mas comecem, tá? Então, primeiro passo, identificar se essa ideia, ela efetivamente traz uma oportunidade real. É possível pensar que ela traz essa oportunidade? Ok, ela traz. Então vamos para esse plano de negócios, que é justamente esse processo de pensar o conceito, a ideia, revisitá-la, reformular, recalcular rotas se for necessário e efetivamente fazer esse desenho. Depois quantificar.
obter ou alocar recursos, colocar recursos. Então, com esse plano de negócios concluído, nós saberemos com mais clareza quais são os recursos necessários. Eu preciso de alguém para me ajudar? Ou eu sozinha consigo dar conta desse trabalho inicialmente? Quanto eu preciso desenvolver de recursos financeiros ou de energia, de tempo, para efetivamente colocar essa ideia em prática, esse plano de negócio em prática? Qual é a infraestrutura? Eu preciso ter algum lugar específico? Eu vou trabalhar de casa? Então, tudo isso é importante ser pensado. E depois, o gerenciamento desse negócio. Quando o negócio ele entra em operação, esse plano de negócios ele vai ser revisitado, podem ser criados outros planos, até porque certamente surgirão outras ideias no caminho. Então, aqui, falando um pouquinho, né, do que é esse plano de negócios, não é nada complexo, tá? É claro que com o passar do tempo, do aprimoramento, é um plano que vai se complexificando também. Mas o principal é entender que ele registra dessa forma estruturada as metas e as ações necessárias para esse negócio, para essa ideia ser concretizada. Então, ele vai ajudar a reduzir riscos e incertezas e permitindo que algumas possíveis falhas do caminho sejam ajustadas ainda nesse plano, em vez de ocorrer diretamente na prática, com o cliente ou no mercado. Mas, repito, é óbvio que falhas e erros acontecerão. Mas nós temos que trabalhar sempre para minimizá-las e aprender com elas para não repeti-las. Aqui, pessoal, eu já trouxe para vocês um outro desenho do plano de negócios, das ideias principais que nós vamos pensar para elaborar esse plano de negócios. Então, por exemplo, analisando a oportunidade, a ideia tem esse potencial de retorno econômico, a gente já viu lá nesse processo empreendedor. Agora, análise do mercado. Quem vai ser meu público-alvo? Quem vai consumir? Quem vai se interessar por aquele meu trabalho, por aquele serviço que eu vou prestar, pelo que eu vou produzir? Então, entender efetivamente quais são essas pessoas, qual é o público-alvo, o que eles desejam, o que eles querem, isso é fundamental, fazer essa análise também. Depois, o modelo de negócio. Como é que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Qual vai ser o limite inicial? Para quem eu vou vender? Qual vai ser o meu plano de marketing? Eu vou divulgar boca a boca por enquanto, porque eu estou pequenininho ainda? Vou já colocar nas redes sociais, que é uma vitrine gratuita, vamos aproveitar esse movimento? Então, tudo isso faz parte também desse modelo. Os investimentos, os demonstrativos financeiros, ou seja, os recursos investidos, a rentabilidade, as minhas receitas, o que eu vou receber. Então, tudo isso está dentro desse plano de negócio, desse projeto. E depois a conclusão desse plano, revisando as premissas, os cenários, desenvolvendo até apresentações em slide, e se for interesse de vocês, tá, gente? Mas não necessariamente. Tem planos de negócios muito bem estruturados. Esse, eu até deixei para vocês um link que tem um passo a passo, que vocês vão preenchendo alguns formulários e vão montando esse plano para ter uma ideia de como funciona. Mas, mais uma vez, ele não precisa ter um formato. Claro que a gente não vai inventar a roda, a gente pode aprender com quem já está aí há muito tempo e dar as dicas para gente. Mas é óbvio que tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para o seu negócio, para o que você planeja, para a sua ideia. Então, a gente tem que ser sempre flexível, aprendendo com o que já deu certo, mas também tendo flexibilidade para inovar. Eu trouxe aqui um modelo na prática que fica mais fácil para a gente visualizar do que esses desenhos de livros didáticos, né? Que também são importantes, a gente também deve estudar, mas é bacana entender como eles vão funcionar na prática. Aqui eu trouxe um exemplo, vamos pensar na Ana. A Ana adora cozinhar e ela faz bolos e doces maravilhosos. E aí ela começou a perceber que as amigas e pessoas que conhecem já começam, Ana, você faz para a festa da minha filha? E ela tem um talento, ela falou, bom, as pessoas gostam do meu trabalho, então vou pensar em investir nisso e quem sabe começar um negócio estruturado. Bacana.
Então, como é que a Ana poderia montar esse plano de negócios? Ela vai pensar no como. Bom, qual vai ser a minha atividade principal? Inicialmente, produzir os doces e bolos. Ok, isso eu já tiro de letra, vou fazer bem. Quem sabe eu vou trabalhar também, aí eu vou definir num outro momento, trabalhar com a decoração da festa, porque eu tenho um excelente gosto, às vezes eu ajudo as pessoas, eu sei, eu gosto, eu entendo. Então também pode ser interessante. O que que eu preciso? Alguns equipamentos e talvez uma equipe. Ok, quantas pessoas talvez para atender a um público específico? Que públicos seriam esses? Noivas, aliando para quem? Segmentos de cliente, noivas, aniversariantes, não é? Então, aí eu já tenho algumas ideias aí no papel, tá vendo? É, quais são as parcerias que eu posso construir? Ou seja, eu não vou ficar no marketing apenas das redes sociais e da internet, mas eu vou fazer parcerias, por exemplo, com loja de noivas, de festas, com animadores de festas, com empresas de entrega. Então, olha aí como é que a gente vai colocando ali as ideias e realmente vai tomando forma, né? Depois, pensando, o que que eu tenho de valor a oferecer? Festas mais bonitas e divertidas, com estilo e requinte, enfim, aí, pessoal, a imaginação de vocês e aquele talento, aquela aptidão específica. Pensando também, não basta só, os detalhes são importantes. A gente fazer isso da forma mais minuciosa possível. É claro que isso vai sendo aprimorado no caminho, mas de início, se a gente já conseguir botar muita energia nesse projeto, a chance de dar certo ela é ainda maior. Então, a gente pensar estrutura de custos, efetivamente, essa infraestrutura que eu vou precisar, quanto custa? Os funcionários, eu vou precisar de talvez alguém para me ajudar? Qual é o custo envolvido? Eu posso pagar nesse momento ou não? Eu vou começar sozinha. Então, tudo isso precisa ser muito bem definido. E claro, pessoal, que a gente pode estar falando, talvez, de um momento lá na frente, que a gente vai estar daqui a 5, 10 anos, que o negócio deu super certo e a gente está crescendo. E aí é momento de revisar e adotar, talvez, outras posturas, tanto de planejamento, de revisão de planejamento e até jurídicas, tá? Que a gente está falando nesse passo inicial. E já definir esse passo é importantíssimo. Estrutura de custos, né? O quanto de matéria-prima, quanto eu vou gastar, enfeites e as minhas fontes de receita. Quanto eu vou vender? Quanto é que custa, então, para eu produzir o meu cento de doces? O mais simples. Por quanto eu tenho que vender, que está de acordo com o preço de mercado, ou que eu posso colocar um pouco mais, porque eu sei que meu produto tem um diferencial e eu vou trabalhar para efetivamente oferecer esse diferencial para o cliente, uma ideia inovadora, um serviço de entrega especial, uma arrumação, uma decoração, enfim, serviços extras. É só a ideia aqui inicial, a gente pensando, né, nesse esse começo, esse primeiro passo, é efetivamente colocar as ideias no papel ou no computador, tá? Esse processo é muito, muito importante. E eu deixei para vocês aqui um modelo gratuito do Sebrae, que é ótimo, tá? É uma ferramenta excelente que pode ajudar muito, muito nesse plano de negócio inicial. Aqui eu coloquei algumas dicas para que esse plano, e isso vale para diversos aspectos, tá? Não só o plano de negócio, mas alguns planos eficientes, para que o planejamento seja efetivo. Oi, Ana, Oi, alguma acho que dúvida? tá. Acho que não, acho que. Bom, vamos seguir Bom, aqui. vamos Qualquer seguir coisa aqui. é só falar, Qualquer hein? coisa é só falar. Vamos lá. Vamos lá. É, acho que é Ana. Ah, Tá agora foi, dando né? O eco. microfone estava dando eco. Uhum. Então vamos lá. Pensar em metas claras. Pessoal, não se cobrem tanto também. É natural que no início, colocando uma ideia no papel, nem tudo vai estar claro. Por isso que escrever, pensar, estudar vai trazendo justamente essa clareza. Mas é importante definir algumas metas
de curtinho prazo, tá? Então, o que que eu quero atingir daqui a um mês? O que que eu quero ter montado daqui a um mês? Que sejam as minhas ideias, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e estabelecer prazos internos e efetivamente cumpri-los, tá? Porque isso é um compromisso que, quando a gente assume com a gente mesmo, isso nos dá confiança e credibilidade no nosso potencial e na nossa capacidade. Então, é efetivamente assumir essas metas, cumprir essas metas e revisá-las, tá? Aqui eu coloquei uma dica de uma vez por semana, sempre revisar esse progresso. Fiz aquilo que eu planejei? Como é que eu estou indo? Preciso de ajuda? Vou, de repente, buscar um curso? Vou buscar alguma ajuda profissional? Tem tantas plataformas e ferramentas que são úteis nesse processo. Então, uma vez por semana, fazer essa avaliação e necessários ajustes e reajustes também nas próprias metas. Importantíssimo, gente, sempre separar o dinheiro do negócio do dinheiro pessoal. Então, essa separação, desde o início, ela é importante, tá? Eu sei que em alguns momentos, no início, isso pode não ser tão claro, mas é um trabalho a ser construído, tá? É uma meta de, assim que possível, separar o dinheiro do negócio do dinheiro da pessoa física, né? De nós. Então, é importante fazer essa diferenciação, tá? Por muitos aspectos, não só aspectos legais, mas até para o nosso próprio controle e planejamento e organização. Como eu falei, a gente tem que entender esses potenciais clientes, o que eles querem, quanto eles podem pagar, o que eu preciso para produzir e o quanto eu vou cobrar. Esse tópico eu acho muito importante, conversar com outras mulheres empreendedoras, trocando ideias e experiências. Isso é fantástico, porque a gente troca experiência do que deu certo, do que não deu certo, para a gente talvez aprender sem precisar passar por aquela situação. Então, trocar ideias, ouvir, buscar pessoas interessantes que tragam conteúdo para nós é sempre legal, é sempre importante. Temos muitos cursos que de todos os aspectos, tanto para empreender quanto para pensar nessas ideias de negócios, tá? E até para desenvolver alguma habilidade que você já tenha, mas que muitas vezes não saiba como profissionalizar. Eu deixei apenas duas dicas, mas tem tantas, além da própria aqui do Instituto Ela, que já oferece para vocês também. A gente pode pensar no portal do Sebrae, do Senac, que tem diversos cursos online gratuitos, que são muito bons, muito interessantes, que oferecem certificado também. Utilizar a internet e redes sociais. Então, elas estão aí para a gente compartilhar essa ideia do negócio e para vender o nosso serviço, aquilo que a gente tem a oferecer e também ter o retorno para nós. E um ponto essencial que eu destaquei, que eu coloquei em destaque para vocês. Cuidem-se, dentro do possível. Eu sei que a vida é corrida para todas nós, mas tudo exige energia e empreender não vai ser diferente. Então, ter saúde física e emocional nesse processo é fundamental. Então, às vezes, alguma técnica de silenciamento, de meditação, 5 minutinhos, gente, depois ali do almoço, alguma coisa rápida. O ideal é até antes, né? Porque antes da gente se alimentar, uma técnica de respiração diária, algo que efetivamente te conecte consigo mesma, sabe? Seja possível ouvir aquela voz interior. Então, criar essa rotina, o exercício físico ou uma atividade, seja ver um filme interessante. Esse momento de reenergia é muito importante para que a gente esteja fisicamente, emocionalmente prontas e preparadas para colocar todo o nosso plano em prática. A gente precisa de energia. Então, não deixem de se cuidar. Basicamente, gente, aqui eu fiz um rápido resumo do que a gente falou até agora nessas etapas de planejamento. Então, a gente precisa entender esse público-alvo, entender se o que eu tenho a oferecer eu tenho um público que vai querer utilizar, consumir, e entender aonde ele está, qual é a forma mais eficaz para eu alcançá-lo, para eu divulgar esse meu negócio, esse meu serviço. Esse autoconhecimento, ou seja, não é porque o negócio que a minha amiga fez deu certo para ela que necessariamente vai dar certo para mim. Às vezes nós temos aptidões, talentos tão diferentes. Então, estar atento ao que o nosso corpo, ao que o nosso
a nossa alma, de alguma forma, ela vai nos sinalizando que é interessante para gente, que, poxa, aquilo ali me anima, porque é isso, é algo que te anime, que te dê energia para que você tenha saúde para fazer bem e bem feito e feliz e mais chances de êxito também. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Fontes de conhecimento, e nós temos tantas, os livros, palestras disponíveis na internet de tanta gente interessante, os cursos que eu falei para vocês, toda fonte de conhecimento é fantástica, é capaz de trazer ideias, de trazer aprendizados. Então, estudem sempre que possível, busquem as informações, busquem o conhecimento e aprimoramento. Isso é fundamental para todos nós, seres humanos, né? Nesse processo aqui que a gente está evoluindo em tantos aspectos juntos. Planejamento e organização, nós falamos muito sobre isso, né? Então, planejar e organizar é essencial. Ter a ideia, se animar é maravilhoso, mas vamos ser também organizadas, planejadas, colocar tudo no papel, ter metas e cumpri-las. Entrando agora, saindo um pouquinho do planejamento e entrando no panorama mais normativo, que é aí onde eu atuo também diretamente, né, dentro do direito, eu trouxe para vocês duas normas que são relativamente recentes, do ano passado, são recentes, né? Ano passado, é, que nos mostram como tem um processo de incentivo, de fomento a nós mulheres empreendendo, a nós mulheres exercendo tantas funções que muitas vezes não nos eram permitidas, eu digo permitidas entre aspas, socialmente, a gente mesmo às vezes se retrai, não, isso não é para mim, ou nós temos poucos exemplos de mulheres que chegaram em algum lugar, que sozinhas empreenderam. Hoje isso é muito maior, mas a gente ainda tem números, infelizmente, muito desiguais quando a gente pensa em gênero, mas são duas normas que fazem esse incentivo. Então, uma delas é esse decreto 11.994, que institui uma estratégia, o nome é Elas Empreendem, e um comitê de empreendedorismo feminino. E, além disso, a lei que institui o programa Acredita no Primeiro Passo, a Lei 14.995, que traz programas de crédito, financiamento de dívidas. Então, quais são os objetivos dessas normas? Tem muitas outras, tá? Mas essas aqui elas tratam mais de quase uma política pública mesmo. Facilitar o acesso das mulheres a políticas públicas e serviços públicos de apoio para o empreendedorismo, especialmente aquelas inscritas no Cade Único. Esse programa dos Elas Empreendem, dessa estratégia, ele é muito focado também, além da questão de gênero, na questão de tantos outros marcadores de desigualdade. E tem estratégias e objetivos muito interessantes. E grupos de trabalho realmente envolvidos em criar esse ambiente normativo, o ambiente legal, ou seja, as normas favoráveis ao empreendimento feminino, ao empreendedorismo feminino, há linhas de crédito com alguns acessos mais facilitados, justamente pela condição dessa mulher, talvez num estado ainda muito inicial, que precisa até da educação. Então, também tem todo esse projeto em parceria com o Sebrae. E também para aquelas que já empreenderam, mas que tiveram alguma dificuldade no caminho, algumas condições especiais para renegociação de dívida. Então, existe, tá, pessoal? É importante a gente saber que sempre tem alternativas, a gente tem que buscá-las. Então, não se desesperem. Os obstáculos vão surgir, mas vamos ultrapassando e cada vez ficamos mais fortes. Aqui eu trouxe para vocês essa diferenciação, né, que nós falamos um pouco em relação ao dinheiro, valor, né, os recursos do negócio e os recursos da pessoa física. É entender essa diferenciação. Isso é muito importante, tá? Ainda que a gente tenha uma figura que é muito comum que a gente vai falar hoje a microempreendedora individual, é fundamental, pessoal. Uma questão é a pessoa física, nós aqui, né? Nós mulheres que estamos aqui, que temos lá o nosso cadastro, né? De pessoa física, o nosso número que a gente tem esse cadastro na Receita Federal e que nós utilizamos para tudo, né? É o nosso número único. A pessoa jurídica também precisa ter esse cadastro. O que é a pessoa jurídica? É justamente essa entidade
e a empresa formada por pessoas, não necessariamente só empresas, tá? Mas aqui a gente está pensando nesse negócio. Então, uma entidade formada por pessoas físicas que buscam ali algum objetivo, enfim. E tem tantos objetivos, né, para serem buscados. E ela vai ter um número de cadastro também, que é o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é equivalente ao nosso CPF, tá? O número de registro. E ela vai ter as obrigações como pessoa jurídica, os seus direitos também. Isso tudo é fundamental que seja sempre diferenciado desde o começo. E quais são esses passos jurídicos essenciais? É a gente pensar na melhor forma, o melhor regime jurídico, ter realmente esse cadastro na Receita Federal, tá? Essa é a formalização desse negócio, ainda que isso não venha de imediato, tá? Mas sempre pensando nisso. É muito importante. Avaliar necessidade de alvarás e licenças. Em alguns casos, tem essa exigência. E isso também depende, às vezes, de algumas normas locais, tá? Da prefeitura. Então, é sempre bom estar atento não só às normas federais, que são essas leis gerais, mas também às normas do seu município, do seu estado. E algumas informações são passadas na própria prefeitura, a gente consegue ter esse acesso muitas vezes pela própria internet. Então, tem locais que ajudam, não se paralisem, tá? Às vezes no início pode falar, não, é muita coisa para dar conta. Mas tem tantas pessoas especializadas que podem dar um caminho, pessoas cadastradas num lugar seguro. Então, não paralisem, sempre vai ter alguma alternativa, tá? Entender algumas obrigações trabalhistas, previdenciárias, os direitos também. E, em alguns casos, mais à frente, pensar na proteção da marca. Então, vamos pensar ali na Ana, né? Que construiu a confeitaria dela, a doceria, e ela resolveu dar um nome que ela adorou, Doce Encanto. Para isso, para que ninguém tenha mais o direito de usar esse nome, seja só dela, às vezes é importante esse processo de registro, tá? Tem um procedimento específico para você registrar a sua marca. Mas isso é um passo de cada vez, mas só para vocês terem esse panorama de tudo que é possível. Bom, tem muitas formas de escolher como iniciar um negócio, mas a gente pensando aqui em simplicidade e baixo custo, eu posso falar para vocês que hoje o chamado MEI, né, microempreendedor individual, e aqui é microempreendedor individual, é um excelente caminho para formalizar um negócio. Por que que é um excelente caminho? Primeiro, porque você tem muito mais chances de ter parcerias, porque você efetivamente é uma empresa constituída. Então, isso aumenta seu potencial de vendas, participação em algumas licitações, são alguns chamamentos públicos para participar. Aí a gente já pensando em tudo que pode acontecer, né? E pode ser muito mais do que isso, tá? Facilita a abertura de conta empresarial, a concessão de crédito e garante, esse ponto é importante também, pessoal, direitos previdenciários e também permite emitir nota fiscal, que não é obrigatório em todos os casos, mas quando a gente trabalha com uma outra pessoa jurídica, é importante também. E o que que eu preciso, então, para me tornar essa microempreendedora individual? Hoje em dia, a gente tem custo zero. Em 10 minutos, você já sai com seu CNPJ pela internet mesmo. É um processo razoavelmente simples. Tem mais de 400 ocupações que podem ser MEI, tirando algumas exceções, por exemplo, eu, advogada. Profissões intelectuais, você não tem essa opção como MEI, mas aí seria uma outra formatação jurídica, mas para tantas ocupações é uma excelente opção. Então, você tem que ter uma renda bruta anual, ou seja, de receita. Eu falei renda, desculpa, uma receita bruta de até 81 mil, isso dá 6.750 por ano, por mês. Então, 6.750 é o máximo que você pode receber de receita bruta mês, para continuar como mês, senão você tem que fazer uma outra opção. Mas vamos focar aqui no MEI primeiro, até porque a gente nem vai ter tempo para falar sobre todas as possibilidades, mas essa é uma bem interessante. Existe essa resolução, esse material depois vai ser compartilhado com vocês, que tem esse anexo com todas as ocupações que são permitidas ao MEI.
tá? E aí tem algumas exigências. Você só tem que ter um estabelecimento. Também pode ser um estabelecimento da sua própria casa, então não necessariamente vai ser um outro local. Você não ser titular, sócio, nem administradora de outra empresa. Só pode ter um funcionário, tá? Só pode ter essa contratação que deve receber até não, né? Um salário mínimo ou o piso da categoria profissional, quando existir. Hoje existe um projeto bem avançado para aumentar essa receita anual para, salvo engano, 130 mil e permitir dois funcionários. Mas o que a gente tem hoje vigorando é essa regra. E não prestar serviços mediante cessão de mão de obra, tá? Não pode locar a mão de obra de outra pessoa para trabalhar para você. E quais são os direitos? E essa que é a parte interessante. Você vai pagar, você tem um pagamento obrigatório dentro de um regime de tributação, de tributos, a gente paga os impostos, né? E você tem, contribuindo exatamente para o tempo exigido pelo INSS, direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, para sua família, direito ao auxílio reclusão e pensão por morte. E aqui eu trago algumas obrigações também, né? E a principal delas, dentro do regime tributário, é o pagamento dessa que a gente chama de DAS, essa guia, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, basicamente, o que que a gente vai pagar? 5% para o INSS do salário mínimo vigente. Tem também um ICMS para algumas ocupações e o ISS. Mas vocês vão ver, aqui eu trouxe um exemplo, é bem comparando com todos os outros regimes, o custo é muito baixo. Então, em 2025, a gente tem uma contribuição para o INSS de R$ 75,90. Então, aqui eu fiz o cálculo para vocês. Por exemplo, quem trabalha com a prestação de serviços tem os R$ 75,90 do INSS e os R$ 5 de ISS. Não tem ICMS, que é um outro imposto. Então, a pessoa pagaria mensalmente R$ 80,90. É um custo pequeno e que garante também todos esses direitos previdenciários que nos dão maior proteção. Então, uma excelente opção para se pensar. Aqui eu só trouxe uma regra de proteção que eu acho que é importante que vocês tenham em mente. Então, por exemplo, se hoje você é beneficiária do Bolsa Família e deseja, tem esse interesse em se formalizar como MEI, não necessariamente existe essa perda automática do benefício, tá? Existe uma regra de proteção. Qual é a regra? Se após a formalização como microempreendedor individual, a renda por pessoa aumentar até R$ 706, ou seja, meio salário mínimo, a família pode continuar no programa por até 2 anos, recebendo 50% do valor do benefício. Esse período começa a contar a partir da atualização de renda no cadastro único. E se ao final desses 24 meses a renda continuar acima do limite permitido, o Bolsa Família aí sim será encerrado. No entanto, caso a família volte a ter uma renda inferior a R$ 218 por pessoa, ela terá a prioridade para retornar ao programa. Então, também tem essa priorização. Aqui, pessoal, é algo que ainda não está concreto, tá? Já existe essa figura dentro da Lei Complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária, de uma outra categoria de empreendedores. Então, a gente tem um microempreendedor, por exemplo, e temos o nanoempreendedor, que ainda é menor, ele está ainda ali mais no começo. E quem é essa pessoa? Se você reparar ali nessa observação, é a pessoa física que fatura até 40,5 mil ao ano, ou seja, exatamente a metade do MEI. Qual é a vantagem? Total isenção de tributos. Ali no MEI a gente viu que tem a contribuição do INSS, do ISS e do ICMS. Aqui não teria nenhum tributo. Por outro lado, não teria inicialmente essa cobertura previdenciária e assistencial, ou seja, aposentadoria, salário maternidade. Só que a lei não esclarece os detalhes ainda dessa categoria. Isso vai vir em um posterior regulamento.
Então, é importante a gente ficar atento a essa nova categoria que vai surgir, porque podem aparecer também benefícios interessantes. E tem essa vantagem da isenção de tributos, tá? Então, é algo para ficar alerta também nessa categoria de nano empreendedores. E, pessoal, é rápido o nosso tempinho aqui, mas é importante vocês terem esse panorama geral. E, principalmente, se eu puder falar alguma coisa, a gente teria muito assunto, tá, para tratar e tem tantas coisas a se buscarem, mas o principal, energia para isso, para buscar essas informações, para aprofundar. E a gente está aqui para ajudar sempre. O planejamento, não deixem de botar ali por escrito, as ideias ganham mais força. E a educação. Todas essas fontes de conhecimento são importantes para nos transformar como pessoas e ampliar as nossas possibilidades e perspectivas. E o principal, deixar para vocês a mensagem: estamos juntas, vamos juntas e agradecer por estar aqui com